Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, que prazer, estamos aqui mais uma vez juntos no seu canal Minutos de Educação Cristã na Web e com certeza estamos com alegria de poder participar de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando nesta semana mais um trimestre maravilhoso, o terceiro trimestre de 2016 da Sala de Jovens, de 18 a 25 anos. E nessa feita estamos com um tema muito interessante, que é Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse trimestre ele será um trimestre bem diferente do anterior, quando se falava sobre família, falava um pouco mais da prática da vida cristã. Esse, claro, não vai deixar da questão da prática, contudo, ele está muito mais fundamentado na perspectiva bíblico-teológica, porque nós estaremos analisando o livro de Isaías. E que oportunidade os nossos jovens terão, que é a oportunidade de refletirem sobre alguns temas importantes do livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, um dos livros mais citados no Novo Testamento, e eu acredito que vai ser muito importante. De antemão, eu já dou uma dica para você que é professor, que você estimule os seus alunos a lerem o livro do profeta Isaías, a começarem a ler durante todo esse trimestre os 66 capítulos do livro de Isaías. A nossa lição, a primeira lição desse trimestre, fala sobre conhecendo o livro de Isaías. Eu costumo dizer que quando nós iremos estudar o livro da Bíblia na escola dominical, temos que ter um pouco de calma na nossa primeira lição. Por quê? Porque geralmente a primeira lição é uma lição de introdução, é uma lição que vai apresentar aquele livro para a classe, para os alunos. Então os alunos têm que ter paciência. Por quê? Porque a primeira lição ela é importante, porque ela abre o leque, ela nos dá a oportunidade de podermos compreender as minúcias daquele livro, principalmente as questões introdutórias, como o autor do livro, os destinatários, o contexto histórico, religioso, político da época, e tudo isso nos ajuda a compreender melhor a mensagem de cada livro. E aí fica uma dica, não somente para este livro de Isaías, mas quando qualquer jovem, qualquer irmão ou irmã, qualquer internauta que está a assistir esse vídeo deseja compreender melhor um livro da Bíblia, é importante que faça essa leitura dessa questão introdutória. Hoje nós temos o privilégio de ter algumas Bíblias de estudo disponíveis, comentários bíblicos disponíveis, que muitas vezes já traz uma noção. E muitas vezes as pessoas têm Bíblias de estudo muito bonitas, mas se esquecem de aproveitar o conteúdo dela, que é justamente aquela parte introdutória de cada livro e as notas de rodapé. Mas muito bem, a lição de hoje, essa primeira lição, nós precisamos trazer para os nossos queridos alunos a ideia do quanto o livro de Isaías é importante. Veja o que a síntese da nossa lição diz. O povo de Deus havia se desviado da lei, então Deus chamou Isaías para mostrar que seu julgamento estava às portas. Bem, de imediato aqui na síntese, nós já entendemos que o livro de Isaías está dentro desse contexto histórico, um contexto onde o povo de Israel estava distante do Senhor, e Isaías ele é chamado, ele é convocado para profetizar, para ser porta-voz de Deus, para trazer a mensagem de Deus de arrependimento para aquele povo. E aí vai ter uma lição específica que vai falar sobre a chamada de Isaías, e muitas vezes nessa primeira lição a gente já quer começar a falar sobre alguns temas do livro de Isaías. Tenha calma, tenha paciência, não fale nessa primeira lição sobre esses temas já que serão ministrados nas próximas lições. E aí esse livro realmente é considerado uma peça fundamental na literatura profética. Nos livros profetas ele está junto com outros livros, naquilo que é considerados de profetas maiores no Antigo Testamento. No Antigo Testamento há algumas divisões, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Isaías está listado entre os profetas maiores,
mas aí essa informação de profeta maior diz respeito ao tempo do ministério que durou. Então o profeta Isaías, assim como Daniel, Ezequiel e outros profetas, foram profetas que tiveram um ministério longo. Por isso que o profeta Isaías, ele é um profeta maior. Então no quebra-gelo, lá na sua sala, você já pode começar indagando lá em Isaías. Será que ele é considerado um livro poético, um livro histórico, profeta maior, profeta menor? Isso aí a gente já pode começar estimulando os nossos queridos alunos. Então, nessa primeira lição, nós iremos tratar essas questões dos objetivos. Primeira coisa que fala aqui, o primeiro tópico da lição, fala sobre o tema, data, autoria e local. O tema, ele vai tratar aqui, eu até grifei, ele diz aqui na nossa lição, a página 5, o livro mostra ainda que Deus não permitirá a desobediência do povo da promessa. Mas antes ele diz, seu tema principal está relacionado às profecias da vinda do Messias. Então, poderíamos afirmar que o tema principal do livro de Isaías seria mencionar o advento, a vinda do Messias, que é justamente o ungido de Deus, e que isso concretizou-se no Novo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o livro de Isaías não é à toa que ele é considerado em toda a academia teológica, como também na nossa igreja, como o profeta messiânico. O livro e o homem Isaías, que assim profetizou, ele é considerado como profeta messiânico, não porque os outros não trouxessem profecias relacionadas ao Messias, mas é porque Isaías ele é caracterizado por ser o profeta que mais menciona, que mais profetiza no seu ministério. Uma outra coisa interessante é a data do livro do profeta Isaías. Comumente se aceita entre essa data aqui. Quero lembrar que tanto os livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não existe uma regra, não existe uma determinação, algo que nós possamos determinar conclusivamente em qual data foi escrita tal livro. Nós temos uma ideia geral, mais ou menos, de acordo mais ou menos com alguns estudiosos, entre uma data e outra nas quais foram escritos. Comumente se aceita que Isaías foi escrito entre os anos de 740 a.C. até o ano de 700 ou 701 a.C. Então, cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Contudo, alguns críticos, inclusive, vamos falar isso um pouco mais para frente, acredita-se que o livro de Isaías ele é dividido em certas partes, e alguns críticos chegam a dizer que Isaías não escreveu todo o livro dele, que Isaías só escreveu uma parte e outros vieram e escreveram outras partes, e aí eles trazem para uma data mais próxima do nascimento de Jesus. Isso não é muito aceito no nosso meio assim mais conservador evangélico. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de precipitação em sala de aula, até porque isso não é a questão mais importante, poderíamos citar o que está falando aqui no livro, ou melhor, na nossa lição, que é entre 740 e 701 a.C. Mas também ele cita aqui que pode ter sido escrito uma parte entre 740 a 698 a.C. e depois de 697 a 680. E aqui ele não está negando de que não foi Isaías que escreveu as duas partes. Então, a princípio, o livro de Isaías foi escrito em meados do ano 700 a.C. Fique à vontade para comentar com seus alunos, mas não perca muito tempo com relação a essa questão de data. A grande questão é que foi escrito em um grande período, em mais de 6 séculos antes de Cristo, e que ele foi muito perspicaz na profecia da qual ele fala acerca de Jesus. A autoria, obviamente, foi escrito por Isaías. O nome Isaías quer dizer o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. Então o próprio nome de Isaías já denuncia um pouco
seu ministério profético. Isaías, ele é chamado por alguns de o rei dos profetas. Ele é chamado, como eu já disse, como profeta messiânico. Acredita-se até que Isaías ele teria um grau de parentesco, me parece que sobrinho, do rei Amazias. Então alguns chegam a dizer que Isaías foi um dos profetas que teve um sangue nobre, foi um dos profetas que estava dentro da nobreza, dentro do contexto da nobreza do povo de Israel. Algo para se perceber. Outra coisa importante, segundo a tradição, acredita-se que Isaías era casado e que ele teve 2 filhos, inclusive mencionando lá Isaías capítulo 8, versículo 3. Uma outra questão é que acredita-se que Isaías morreu através no reinado de Manassés, quando nós sabemos que Manassés perseguia os profetas, não atentava para os profetas, e acredita-se que Manassés morreu, ou que Manassés mandou matar Isaías já com uma certa idade, cerrado ao meio. Isso é o que a tradição diz, podemos fazer essa menção, não há nenhum problema quanto a isso. Quanto ao local onde ele escreve o seu livro, obviamente foi Jerusalém, onde ele ali habitava e exercia o seu ministério profético. Queremos informar também que Isaías ele tinha alguns objetivos, que é o segundo tópico da lição. O primeiro objetivo era anunciar o juízo de Deus, anunciar justamente que Deus é um Deus que, além de abençoar e de chamar o seu povo, Deus também exerce a sua disciplina sobre o seu povo. Então Isaías ele foi chamado, e olha que não é fácil, você transmitir uma mensagem de juízo, você transmitir uma mensagem de repreensão de Deus para com o povo que estava distanciado do Senhor. Isaías chega a dizer que o povo de Israel era surdo e era cego, estava se portando como surdos e cegos quanto à mensagem de Deus, lá no Isaías capítulo 42, versículo 18 e Isaías 43, versículo 8. Outra coisa, Isaías ele traz uma mensagem profética não apenas no sentido de denunciar o pecado através de apresentar o juízo de Deus, mas ele também vai de encontro à falsa religião. Interessante que o profeta Isaías ele traz uma mensagem que para os nossos dias ela é muito importante, porque o profeta ou aquele porta-voz de Deus, aquele que se coloca à disposição de Deus para transmitir a palavra de Deus, para transmitir a verdade de Deus, inevitavelmente ele estará condenando e denunciando a religiosidade que se opõe à verdade divina. Inevitavelmente, quando nós estamos transmitindo uma verdade de Deus, inevitavelmente nós estaremos combatendo aquilo que engana e que contradiz a palavra de Deus. Então o profeta de Deus ele tem compromisso com a verdade. Aquele que fala a palavra de Deus, você, querido professor, que transmite a palavra de Deus, você tem compromisso com a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. E à medida que anunciamos a verdade da palavra de Deus, automaticamente nós contradizemos as diversas heresias que vêm surgindo mundo afora. Então ele vinha se levantando contra alguns reis, inclusive, porque nós sabemos que alguns reis do reino de Judá, o reino do sul, onde o profeta Isaías profetizou, obviamente eram reis, na sua maioria, ruins, reis que não temiam o Senhor, reis que não adoravam a Deus, reis que haviam se afastado de Deus. Alguns foram bons, porém, na sua maioria, ruins. Outra coisa que Isaías, na sua mensagem, precisamos entender quando lermos o livro, e aí é importante que nós, professores, possamos salientar para os nossos alunos, é que Isaías tinha uma mensagem de denunciar a injustiça social, onde os pobres estavam sendo humilhados naquela nação de maneira terrível. Outra coisa, obviamente, Isaías vai anunciar a vinda do Messias, vai haver uma série de profecias onde Isaías vai mostrar, vai apresentar, vai dar uma antevisão do caráter do Messias. Lembrando que Messias quer dizer o enviado, o ungido de Deus, aquele que foi enviado para a salvação. E ele já traz essa mensagem.
Acerca do conteúdo de Isaías, aqui está dizendo na nossa revista, na página 7, que do capítulo 1 ao capítulo 39, ele vai dar o enfoque de Isaías é o juízo sobre Judá e Jerusalém, né, e as nações vizinhas. Do capítulo 40 ao capítulo 45, capítulo 40 ao capítulo 55, e depois do capítulo 56 ao capítulo 66, Isaías se volta para a salvação do povo. Então, primeiro ele denuncia o pecado e depois ele mostra-se como alguém que vem trazer uma mensagem de salvação, de perdão. E aí vem outra questão. Quem é o Deus de Isaías? Isaías ele apresenta alguns epítetos. Isaías ele elenca algumas características, alguns atributos de Deus. E aqui a lição apresenta pelo menos 6. Ele apresenta Deus como Santo de Israel, como o Salvador, como o Redentor, como o único e supremo governante. Ele apresenta como aquele a quem carrega e cuida de seu povo, e também ele faz aquele que fez os céus e a terra. Então nós vemos que Isaías apresenta o Deus como aquele Deus todo-poderoso, aquele Deus grande, aquele Deus que é tanto acima de todos nós. Podemos dizer que ele é o Deus transcendente, aquele que transcende, está acima de todas as coisas, como Deus imanente, aquele Deus que está próximo, que está junto de nós. Ele também dá uma certa tônica. Alguns comentam que o profeta Isaías é o livro que mais fala sobre o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Então ele também traz essa tônica relacionada ao Espírito Santo no Antigo Testamento. E por fim, o livro de Isaías ele aborda a questão da santidade de Deus, santidade tal que denuncia o pecado do seu povo. Então, queridos, esta é a nossa lição, basicamente. Eu convido a cada professor para participarem dos estudos bíblicos para professores das mais diversas denominações, ou melhor, congregações que vocês participam, igrejas, para poderem desenvolver melhor essa lição, como também pesquisar em comentários bíblicos e convocar os seus alunos para a importância desse livro do profeta Isaías. Quero dizer, sejam bem-vindos a esse novo trimestre. Estamos aqui para poder corroborar, colaborar da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos ter um trimestre abençoadíssimo e, com a graça de Deus, poder ministrar a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.